Oi pessoal, tudo bem? Dando início a mais um vídeo aqui hoje para falar sobre SLA, SLO e SLI. Essa sopa de letrinhas aí é bem importante quando a gente está pensando em resiliência, resposta a incidentes, segurança da informação. São termos que eu vejo sendo pouco utilizados, o SLA é mais comum, mas que ainda assim são bem importantes quando a gente quer criar uma estratégia de ter um ambiente, um sistema, um software, uma aplicação mais resistente, mais segura e cumprindo aí com os requisitos tanto legais quanto contratuais. Então, pensando nisso, eu fiz uma apresentação curta aqui para falar um pouco de qual a importância dessas métricas, dessas medidas, desses termos, o que significa cada uma delas. Claro, dar uma visão geral aí para vocês. Bom, iniciando a apresentação aqui, então, acho que a gente pode começar talvez por um termo que é menos conhecido ou menos utilizado, pelo menos eu vejo assim na prática, que é o SLI. O SLI, no fim do dia, ele é a tradução para indicador de nível de serviço, ou seja, ele vai estar relacionado tanto com o SLO quanto com o SLA, mas o SLI ele tende a ser muito mais específico. Então, se por exemplo eu me comprometo com o SLA de 99% de disponibilidade e eu tenho uma meta de um SLO de 99,6, o SLI é o que vai trazer a medida, o desempenho real, se aquilo está sendo cumprido ou não. E claro, a partir do SLI eu vou ter uma métrica muito mais concreta. Eu vou ver, por exemplo, qual porcentagem de requisições HTTP retornaram com status 200. Por exemplo, essa é uma métrica bem concreta que vai me retornar se de fato eu estou conseguindo cumprir ou não. Ou seja, o SLI ele vai especificar na prática, através de questões bem concretas, como que eu estou monitorando e vendo se o SLA ou o SLO eles estão sendo cumpridos. E daí, claro, eu trouxe um exemplo aqui através de requisições HTTP que retornam com status 200, mas existem outras métricas que eu consigo utilizar aqui no SLI. Eu posso medir, por exemplo, a latência, eu posso medir o uso de CPU, uso de memória RAM, vai tudo depender e vai estar conectado com o que eu estipulei antes a nível de SLO e SLA, que é o que a gente vai falar agora. O SLO, como está aqui, ele é um objetivo de nível de serviço, ou seja, significa dizer na prática que é uma métrica interna, qual o objetivo de nível de serviço que eu quero ter internamente. Então vamos pensar que lá no SLA, que a gente vai falar mais à frente, eu me comprometi com o meu cliente de ter uma disponibilidade de 99%. Aqui no SLO, como ela é uma métrica interna, normalmente ele tende a ser a mais, ele tende a ser mais rigoroso do que o SLA. Então, se a minha métrica lá no SLA foi 99%, aqui no SLO eu vou me comprometer normalmente com 99,6%. E por que isso é importante? É importante pelo seguinte, porque se eu determino que a minha disponibilidade, a minha métrica interna, o meu objetivo, ele é 99,6, eu tenho uma gordurinha, por assim dizer, para ele não chegar no SLA, eu não quebrar o SLA e eventualmente acarretar uma multa, uma rescisão contratual ou algo do tipo. Então o SLO, ele tende a ser maior do que o SLA. E qual que é a importância prática disso? A importância, primeiro, é que eu ganho essa folga, por assim dizer, mas mesmo antes de chegar na quebra do SLO, eu já tenho que emitir e definir alguns alertas que me informem, enquanto gestor dessa infraestrutura, que eu não vou quebrar também o SLO. Então, pensando aqui nesse exemplo que eu dei, que o SLO é de 99,6%, eu vou colocar um alerta que quando a disponibilidade estiver em, por exemplo, 99,8%, eu recebo um alerta me informando, olha, temos um problema aqui na infraestrutura. E daí, claro, para isso, eu posso utilizar esses indicadores de nível de serviço. Eu posso monitorar, por exemplo, a latência, qual o status dessas requisições que eu estou fazendo, o uso, eventualmente, de CPU, de memória RAM, e para isso eu tenho uma série de ferramentas. Tem o Zabbix, tem Grafana, tem o Azul, que apesar de ser mais para um CIEM, para a parte de segurança, ele serve também como uma medida de criar alertas e monitorar essa infraestrutura, sobretudo na nuvem. Então o SLO, ele tem essa perspectiva mais interna e ele se assemelha, por assim dizer, muito com o SLA. O SLA, ele vai definir uma métrica de disponibilidade em que eu vou me vincular contratualmente. Ou seja, se, por exemplo, eu defino que o meu software, que a minha aplicação tem que estar disponível 99%, isso vai estar lá no contrato em que eu firmei com o meu cliente, com o meu parceiro, determinando essa disponibilidade. Só um ponto importante, e até por isso eu falei do SLI e do SLO primeiro do que o SLA,
Porque vocês sabendo, qual que é o meu SLI, qual que é o meu SLO, vocês conseguem refinar muito mais o SLA. Porque lá no SLA, isso é uma prática, normalmente vai estar, você tem que manter 99% de disponibilidade, ok. Mas o que é disponibilidade? O que é requisições com sucesso? O que significa uma requisição, um software estar funcionando adequadamente, estar funcionando de maneira rápida? Tudo isso você só consegue definir, por exemplo, se você tiver um SLI muito bem claro para vocês. O que vocês vão monitorar, qual o tempo de latência, como que essas requisições devem ou não figurar, como elas devem funcionar. Então é bem importante, antes de vocês se vincularem a um SLA, entenderem essas requisições, como que isso funciona a nível de SLI e SLO, porque aí sim vocês conseguem se vincular a um SLA e adotando aí uma obrigação ou outra. Até porque o SLA, por padrão, ele vai estar num instrumento contratual, ou seja, se você não cumpri-lo, o contrato pode ser rescindido, eventualmente você pode receber uma multa. Então é uma questão bem importante. Por isso, antes de se vincular a qualquer SLA, tem que ser entendido muito bem como que se comporta essa aplicação, qual que é o SLA de vocês e o SLI. E aqui eu até trouxe, né, uma diferença entre o SLA, o SLO e o SLI. O SLA, como está aqui na primeira linha, ele tende a ser, portanto, um contrato formal, ou seja, ele vai definir quais as responsabilidades para a manutenção do serviço. O SLO são essas metas internas, que eu vou estipular para manutenir o meu serviço, qual o desempenho que ele tem que ter, e claro, eles vão ser baseados em SLI, que são aquelas medidas mais específicas, né? Como que está funcionando as requisições HTTPS? Qual a latência que eu estou tendo quando alguém está tentando acessar a minha aplicação? Qual o uso de memória RAM? Claro, aí existem uma série de métricas que vocês podem ou não definir aqui para o SLI, dependendo do que vocês comprometeram e também do modelo de negócio de vocês. Por fim, eu trouxe aqui algumas boas práticas nas definições dessa sopa de letrinhas aí. É sempre importante envolver os stakeholders, ou seja, lá na ISO 27001, as partes interessadas. Então, o que as partes interessadas, clientes, parceiros, investidores, enfim, todo mundo que está interessado no negócio de alguma forma, pode ter de expectativa em relação à disponibilidade da aplicação. Então, esse é um ponto específico, né? E é importante que a gente tenha isso em consideração. Apesar de que não é o único, né? A gente tem que ter, até o item 3 ali, um monitoramento e uma análise bem crítica e bem clara de como que a gente está fazendo isso na nossa aplicação, porque assim a gente consegue definir uma métrica mais do que mais do que o que as partes interessadas querem, mas também o que a gente consegue fazer. Porque de nada adianta eu estipular uma meta de 99,999% se eu não consigo cumprir e vou acabar rescindindo contrato, recebendo multa, uma série de coisas. Então é importante observar isso, porque assim a gente consegue definir algo que seja factível e que funcione para a realidade da empresa. Bom, pessoal, essa foi uma visão geral dessas métricas, desses termos que são bem importantes, SLA, SLO, SLI. É claro que existe muito mais coisa para ser falado, mas aqui foi só para dar uma introdução e trazer um pouco desses outros termos que eu não vejo sendo tanto comentado, quanto é o caso do SLA, que às vezes por ser uma perspectiva mais contratual, né, normalmente é mais discutido, mas a gente tem que levar em consideração também esses outros tópicos para a gente definir adequadamente o nosso SLA. Espero que esse conteúdo tenha trazido algum valor para vocês. Se você gostou, aí siga o nosso canal para mais vídeos e mais materiais como esse.